tratasse. Ainda fui olhar exatamente qual era o título que tinha sido dado, né? E o título que foi dado lá para minha fala foi Exercício de Cidadania, em 2 pontos, luz no fim do túnel, uma interrogação. Foi um tema, digamos assim, bastante complexo esse que foi puxado, o desafio de fato puxado aí foi bastante complexo. Eu pensei um pouco que a gente tem no campo da produção, depois que tudo isso for acontecer, ele vai ligar o computador, não vai funcionar mais nada o computador, né? Vai sair tudo da sequência que tem lá. Vamos ver o que vai acontecer. Vai entrar, será? Mas eu dizer então que a gente tem na produção da linguagem também um certo exercício de captura do pensamento, especialmente quando a gente poderia designar coisas como um falar científico, ou um falar midiático, ou um falar identitário, que são coisas diferentes de um falar verdadeiro ou de um falar da amizade. Se colocado nesses termos, esse falar conversa com o quê? De alguma maneira, o professor Amadeu colocou várias questões que passam pela minha seleção de temas, embora a gente lide talvez com algumas referências diferentes, especialmente o tema da identidade, que de alguma maneira ela fala da importância da identidade. Eu coloco a identidade sempre como aquilo que é uma certa proposição ou definição de humano, de tal maneira que o outro da identidade seria toda a pluralidade, ou a multiplicidade, ou a diversidade. E o que acontece quando a identidade se coloca diante da pluralidade? O que acontece quando a identidade é ameaçada pela pluralidade, ou quando a identidade é ameaçada pela multiplicidade, ou a identidade é ameaçada pelo outro? O que acontece quando uma identidade é ameaçada pelo outro? Teria uma possibilidade que isso estabelecesse ou configurasse um diálogo. Teria a possibilidade que isso significasse alguma transversalização, teria a possibilidade que isso significasse alguma porosidade ao outro, de tal maneira que a diferença acontecesse em nós, não só eu reconheceria o outro como diferente, mas pelo meu contato com o outro, uma diferença se produz em nós. O que acontece nesse momento, ou o que acontece nessa hora, e onde se colocaria, então, o que hoje a gente identifica fortemente como o retorno, ou a evidência, ou a presença tão forte do fascismo na cultura brasileira. A Amadeu também chamou a atenção e deu exemplo como o tema da família, especialmente na verbalização que a gente ouviu no Congresso. E nós ouvimos no Congresso várias palavras, naquele 17 de abril, né, aquele domingo, nós ouvimos várias coisas ali, a família como uma delas, e eu gostei bastante da formulação que a Amadeu trouxe, é a família como uma ameaça, né? Essa família que está colocada ali é uma família obrigatória, uma família da identidade, uma família onde haveria uma família. E quem está falando isso, de fato, está falando desde um lugar em que se propôs, inclusive, um estatuto que defina o que é a família. E a família é aquilo que foi definido por lei. Imagine-se uma família ser aquilo que é definido por lei, e não a família ser aquilo que resulta dos afetos, ou das relações afetivas, ou da troca, da interação, do diálogo, do afeto que se compartilha por essa passagem da gente pelo outro, pela possibilidade de que a gente passe pelo outro, ou de que o outro passe por nós. Não é essa família que é proposta como uma família legal, como a família da lei, a família que é proposta como as famílias neste país devem ser deste modo, assim como as mães ou as mulheres devem ser desse modo. Então não só existe uma identidade que o outro ameaça, como são inclusive propostas identidades, de maneira que os outros sejam varridos. E aí é que se coloca então a prática fascista, o exercício do fascismo, que então, do jeito que eu estou trazendo aqui, seria o oposto, ou a contraparte do exercício da cidadania. O exercício da cidadania não é e não pode ser um exercício fascista. O exercício da cidadania seria, então, no que eu estou tentando trazer para cá, aquele que se coloca num falar, então, que seria o falar franco. Vou precisar de água também. Vamos ver se vou fazer isso facilmente. Tem um copo dentro do outro aqui, a garrafa fica ali. Então, estou colocando o exercício da cidadania como o falar franco ou o falar da amizade, e não então esse falar fascista, onde não existe escuta alguma, onde não existe diálogo algum. Mas é bom, né? Eu estou pensando aqui que eu estou fazendo uma fala para enrolar enquanto aquilo lá vem, aquilo lá não vai vir, provavelmente eu vou ter que terminar meu tempo sem
as imagens que têm um poder de comunicação ali, as imagens. Então eu estou colocando o exercício de cidadania nesse lugar, então do falar franco, do falar sincero, do falar da amizade, e o fascismo ao contrário, o fascismo com a tentativa ou o esforço de matar o outro, matar o diverso, matar o que ameaça a identidade ou a proposição de identidade. Esse fascismo, então, que está colocado, sim, nas nossas práticas, e o exemplo de família é um deles, mas o combate à homossexualidade ou ao exercício homoafetivo das relações também se coloca nesse mesmo lugar. A gente já viu o lugar que ocupou o feminino nesse último período. Eu fiquei um pouco incomodado, dá para dizer que talvez mais incomodado com o extrato escrito do que com o ato de fala concreto da presidente Dilma. Quando ela vai num momento com as mulheres, ela fala dela como uma mulher no exercício da presidência e o que a sociedade faz com essa mulher na presidência. Nós não temos nenhuma dúvida do que a sociedade tem feito com essa mulher na presidência, mas é importante compreender que não é só o que se faz com a mulher na presidência, mas é o que se faz com o feminino no poder, ou com o feminino na política. E aí não se trata mais só de que seja uma mulher, mas de que o feminino esteja combatido na política. O feminino como o oposto, então, da identidade masculina, que é aquela que é proposta como uma identidade bem-sucedida, uma identidade que é para ser defendida, que é a identidade que vale a pena. É como se a identidade feminina não valesse a pena, a identidade que vale a pena, ela é masculina. Exercida por homens e mulheres, essa identidade masculina. E aí que eu quero diferir a identidade feminina como a identidade masculina. O que me incomodou na fala dela é que ela faz, então, do meu ponto de vista, uma fala, e eu disse, mais o termo extrato escrito do que a fala objetivamente escutada, mas aparece uma fala muito daquela mulher que enfrenta todas as agruras ou todas as dificuldades e sobrevive a todas elas. Quando eu escuto tudo aquilo, eu escuto a bravura. E escuto uma mulher que é capaz de bravura, não só os homens seriam capazes de bravura, ela deixa isso muito claro. Então, nesse sentido, eu acho interessante mostrar que a mulher também é capaz de bravura, não só os homens são capazes de bravura. Mas nós também queremos o feminino nesse lugar, e não só a bravura nesse lugar. Então, para mim, ficou faltando uma segunda perna, né? Ok, a bravura na mulher, que não precisa que seja o homem, a bravura não é só uma característica do homem, é uma bravura da mulher, mas tem esse modo feminino, essa linguagem feminina, ou essa linguagem do feminino, que atenta sim às identidades, ou a identidade masculina, ou essa identidade que é proposta com a identidade tão saudável, de certa maneira saudável. Escapar dessas identidades é um exercício de saúde e um difícil exercício de saúde. Um difícil exercício de saúde, escapar das identidades então, que são propostas ou que são definidas como o modo saudável, o modo humano, o modo correto, o modo justo, o modo de enfrentar as situações em sociedade. E é preciso, então, que no oposto ao fascismo, onde eu colocaria, então, a vida neste oposto ao fascismo, o exercício de uma resistência ao intolerável, e é relevante o exercício ao intolerável, mas é uma resistência ao intolerável que também represente a afirmação, preservação e expansão da vida, e aí a vida colocada, então, como um ato de criação ou como um ato de composição. Oposto ao fascismo, o ato de criação ou o ato de composição. O que eu tentei trazer para cá, então, agora só vou contar algumas das coisas, porque algumas eu não anotei aqui, eu ia ir abrindo ali para a gente ver. Mas eu queria trabalhar com algumas imagens. Por exemplo, uma imagem que é a famosa capa da revista Veja, onde aparece lá a Marcela Temer como bela, recatada e do lar. Aí tem uma proposição de identidade. Essa seria uma identidade do feminino, completamente oposta à identidade da bravura, que então a Dilma coloca, ou apresentou, como uma outra imagem ao feminino ou à mulher, na presença da mulher. No caso da Dilma, a mulher então na política, ou a mulher na polis, a mulher na água, e não a outra, que é a mulher em casa, do lado de dentro. A Dilma é a mulher do lado de fora, ela se coloca como a Marcela como a mulher do lado de dentro. Tem aí já uma transgressão, é sair desse lado de dentro para ocupar
a rua, a mulher vai para a rua. Então essa imagem, mas de outro lado eu peguei uma imagem que são de jovens e são garotas, e um garoto, são 3 garotas e um garoto. Mas são jovens, são adolescentes na rua, e eles com cartazes e uma proposição de imagem corporal, dizendo que o lugar da mulher, ou o lugar do feminino, é um lugar de afirmação da rua, de afirmação do feminino na ocupação dos espaços, do feminino na construção de relações. E esse menino está junto. Então não é uma coisa que se possa dizer o feminino é das mulheres. O feminino é deste atentado ou dessa transgressão à identidade. Eu estou chamando isso de saúde, chamando isso de cidadania. A outra imagem que eu trouxe, essa eu não vou lembrar todas as palavras que estão ali, mas eu recortei essa imagem de uma proposição de um jornalista, que eu não lembro agora o nome, mas que apresenta o conceito de gastrofascismo. Não sei se vocês viram essa formulação, mas retirada essa formulação do gastrofascismo pelo que a gente tem visto acontecer nos restaurantes no Brasil, quando certas pessoas em torno de uma mesa resolvem com a maior tranquilidade agredir pessoas em outra mesa, porque as pessoas em outra mesa representam um pensamento, uma linguagem, uma transgressão inaceitável da formulação fascista. E por isso chamou de gastrofascismo, porque é o exercício do fascismo no lugar de comer, que é, por exemplo, o restaurante. Mas nessa imagem, a imagem ela apresentava... eu posso agora olhar em outra, já tem ninguém para olhar. Logo eu. Virar para nós. Eu posso até tentar virar para vocês, mas vai ser difícil, né? Alguém vai ver. Eu posso tentar ver se vocês enxergam essa imagem aqui, mulheres contra o golpe. Sim, a gente vê. A gente consegue ver aqui, são 3 garotas e dá para ver o que ela, e um menino, no segundo de lá para cá é um menino. Aí a roupa que usam e o que eles fazem com o rosto, eles colocam uma condição que é a condição libertária, do tipo, a nossa roupa não é uma roupa identitária, a nossa cara não é uma cara identitária, o nosso gênero não é um gênero identitário. Nós somos o feminino, que é o contrário dessa identidade proposta, então, como o masculino, o poder, a tomada de decisão, a linguagem que é a linguagem permitida, ou a linguagem que é viável, a linguagem que é aceita. Está aqui a outra, a bela e recatada Indular, a Marcela, como aparece aqui, mulher de sorte, foi seu primeiro namorado, ainda quer ter uma menininha, Marcela é uma vice-primeira dama do lar, tem tudo para se tornar a nossa Grace Kelly. Marcela sempre chamou a atenção pela beleza, mas sempre foi recatada. Ela gosta de vestidos até os joelhos e cores claras. Michel Temer também é um homem de sorte. Porque isso institui ainda mais a imagem deste masculino, porque podia dizer só um atentado à mulher, esse que é o ponto, não é um atentado às mulheres, é um atentado ao feminino e uma defesa da identidade masculina. Porque este homem que come essa mulher é muito masculino. É muito masculino. Tanto que essa mulher que ele come não é uma mulher feia, não é uma mulher da rua, não é uma mulher na política, é essa. Então isso o torna ainda mais masculino e ela mais identidade masculina ainda. Enquanto que esse outro trio aqui faz um movimento completamente distinto. Esse aqui atenta todas essas identidades, é um lugar efetivamente transgressor. Eu peguei para que a gente pudesse ver então essa produção de linguagem, algumas capas, não vale a pena a gente olhar de fato todas elas, mas eu peguei algumas capas então do Globo, do Estado de São Paulo, Isto É e Veja, só mostrando que o falar da mídia, então, que não é o falar franco, que não é o falar sincero, que não é o falar da amizade, é o falar da identidade, é o falar da mídia. Essa mídia vai produzindo muitas capas, e no discurso da Tecnociência a gente também vai ver isso, que é do grupo de pesquisa aqui da professora Madel. Tem uma proposição de fato que vem ali, que é constitutiva, ou que vai buscar